Fala, meus amigos, minhas amigas, boa noite, família tricolor. Deve ser boa noite para você. Aqui, para mim, vou falar a hora certinha para você. Aqui são 11h17 da noite. Eu tô sempre 5 horas na frente, né? Deixa eu falar para vocês. Lembra que a gente sempre comentou, né? De a desculpa perfeita. Os caras encontraram a desculpa perfeita para o desempenho ruim do São Paulo. O calendário, que é um velho conhecido, que só é lembrado quando perde, porque quando ganha, ninguém fala de calendário. Você já viu algum treinador meter 3-0 na entrevista coletiva e, em vez de ele enaltecer o que ele fez, ele reclamar do calendário? Olha, a gente ganhou de 3-0, mas o calendário, o jogador tá cansado. E eu acho engraçado também que o cara que reclama do calendário parece que só ele joga o número de jogos, todo mundo joga o mesmo número de jogos, né? Mas o cara reclama como se ele jogasse muito mais jogos que os outros. Aí reclama de desfalque, reclama de contusão, exatamente como fez o grande Max Cubeiras na entrevista coletiva depois do jogo contra o Bahia. Claro, já estava na cara. É a desculpa perfeita, é a coisa mais fácil que existe no mundo, você justificar o seu fracasso jogando a culpa nos outros. Sempre é a saída mais fácil, que não é a mais digna, a mais fácil, é você jogar a culpa nos outros pelo seu fracasso, pela sua irresponsabilidade, pela sua incompetência. Então você joga a culpa nos outros, joga no calendário, na lua, na bola, os cambal, você sempre coloca a culpa nos outros. É como o treinador do São Paulo, a comissão técnica do São Paulo faz. Quando o São Paulo ganhou do Tadieres no sufoco, na Bacia das Almas, que o Zubeldia ficou indignado, porque as duas primeiras perguntas foram sobre o caso de racismo do Bobadilha, e não porque o São Paulo tinha terminado em primeiro com tantos desfalques, ele ficou indignado por causa disso, porque eles querem ser elogiados quando a coisa dá certo. Quando não dá errado, a desculpa já tá pronta, a desculpa já tá armada. Isso que me deixa pistola, meu. Mas a gente sabia que ia ser assim, a gente sabia. Pode perceber que sempre a desculpa do calendário aparece quando o resultado não vem. É isso aí. Aliás, deixa eu só fazer um agradecimento para vocês por ontem, as mensagens que eu recebi de várias pessoas dando força em relação a tudo que aconteceu ontem com o problema do ingresso da Champions League. E você viu que teve gente que não teve problema nenhum com o ingresso, que entrou, assistiu o jogo, até porque não estava muito preocupada com o São Paulo, né? E a gente vai falar sobre isso já já. Mas quero muito agradecer, porque as pessoas entenderam, né? A grande maioria entendeu que o problema foi que eu tinha que tomar aquela postura, não tinha outra postura para tomar. Eu ia falar o quê? Ah, não, se vire aí, você, que se dane. Para mim já deu certo várias vezes, se vira. Eu só vendo, não tenho nada a ver com isso, eu só anuncio. Não, só anuncio não, eu anuncio. Eu ofereci um produto para vocês de uma empresa que não é séria. Então eu pedi desculpas mesmo com toda a honestidade do mundo. Até porque eu estava falando para a Érica, não tem outra postura, eu ia fazer o quê? Fingir que não aconteceu? Eu vou dar um migué aqui, ninguém tá. Eu vou ficar quietinho, ninguém vai falar nada. Ou se alguém perguntar, eu vou falar, esse é problema seu, eu não tô sabendo de nada. E mentir para você e falar, nossa, eu fui no jogo, foi legal pra caramba. Não, desculpa, eu não sou esse tipo de pessoa. Mas é porque o que acontece, gente? A gente trabalha aqui com empresa séria. Eu falei para vocês. Se vocês soubessem o que eu recebo de proposta de picareta, porque a gente faz um levantamento, viu? Eu fiz, com Outsider eu fiz também. Eles tiveram um problema com o Flamengo, mas me explicaram, eu vi o que aconteceu e achei plausível a explicação. Mas o que eu recebo de contato de picareta, que eu sei que é pilantragem, que eu sei que é armação, e a gente abre mão de ganhar um dinheiro relativamente fácil, mas um dinheiro desonesto. Então, para mim, dinheiro desonesto, sabe o que serve? Para comprar remédio. Dinheiro que você ganha desonestamente, você vai usar para isso, para comprar remédio para alguém que você gosta. Eu aprendi isso desde pequeno. Mas agradeço muito vocês. Tá? Uma empresa séria, por exemplo, a hashtag treinamentos, que oferece treinamento de graça. Eles já quantos a gente ofereceu aqui? Desde inteligência artificial até curso de inglês. Desculpa. E eles estão agora com aquela jornada Python, né? Que começa amanhã, no dia 2, vai até o dia 4, para você aprender a programar, para você aprender todos os passos, automação, criação de sites, inteligência artificial. Então, para você, vou colocar aqui o QR Code de uma empresa séria que oferece curso de graça. Você faz o seu cadastro e começa já de 2 a 5 de junho e você vai ser valorizado no mercado de trabalho, você sai na frente, né? Se você está começando a carreira, você sai na frente. Se você está empregado, você dispara, porque aí você tem um conhecimento a mais de uma empresa bacana e que é de graça, né, gente? Pô, hoje em dia, com tudo do jeito que tá, a gente tem um curso de graça para fazer, porra, eu acho sensacional. É que para mim não é a minha necessidade, né? Para mim não vai acrescentar na minha vida eu aprender a fazer programação, não é a minha área. Mas para quem está começando, talvez se eu fosse mais novo, né? Porque quanto mais conhecimento você tem, melhor. Bom, o São Paulo tem números assustadores de time rebaixado
aproveitamento de time rebaixado. O São Paulo tem 2 vitórias nos últimos 16 jogos do Campeonato Brasileiro, gente. Olha isso. Conta com os do ano passado, né? Que também os últimos jogos não ganhou. Lembra que teve aquela sequência de derrotas? E agora, nesse ano, a terceira derrota, 2 vitórias só. É o terceiro pior ataque do campeonato, gente. O terceiro pior ataque do campeonato. Nos últimos 10 jogos fez 8 gols. Toma gol todo jogo. Toma gol praticamente todo jogo. A defesa é uma peneira. E esse aproveitamento de 36% é de time rebaixado. Eu não sei agora como terminou a rodada, porque eu acho que tem jogo que vai acabar só de madrugada aqui. Mas o São Paulo corre o risco, porque agora vai acontecer o seguinte, data FIFA, e depois joga contra o Vasco no dia 12, e aí entra para a parada do Mundial. Corre o risco grande de terminar, de ir para o Mundial com a paralisação na zona de rebaixamento. Existe o risco muito grande. É que eu estava vendo que o Santos perdeu, né? Mas então, tem uns times lá embaixo, esporte, mas esse ano eu estou muito preocupado. E no comentando comentários, porque foi o seguinte, no comentando comentários, a grande maioria dos comentários foi sobre o Zubeldia, que é a saída do Zubeldia, o que ele faz, os erros, e muitos de vocês, eu separei os nomes aqui, Marcelo, Edilson, Adilson, Ferreira, o Turcão, Roseto, Braga Júnior, o Tricolor Mania, foram mais, tá? Teve mais gente, que falou o seguinte, que o São Paulo tem que trocar agora o treinador, procurar um treinador agora na parada, no começo da parada, não dá aqueles 10, 12 dias de folgas que vão dar para os guerreirinhos, para tentar recuperar o ano, para o segundo semestre não ser uma tragédia, porque segundo as pessoas que comentaram no vídeo, a grande maioria, com o Zubeldia no comando, o São Paulo vai ser eliminado nas Copas e vai ser rebaixado. Essa é a preocupação geral de todo mundo. E eu já falei para vocês a minha opinião sobre treinador, sobre esse treinador especificamente, já falei para vocês sobre a questão do demite o Zubeldia, que é um problema sim, mas quem vai contratar é o Belmonte, o outro treinador, é o Casares, pedindo esmola, pedindo dinheiro para os outros, devendo para todo mundo. Então, só que vocês estão falando com razão, esses comentários falaram com razão, é o seguinte, Barolo, se não trocar, vai cair. Se não trocar, vai cair. Ah, pode ser que venha um pior, mas se não fizer alguma coisa, vai cair. Então, eu acho o seguinte, eu mudei a minha opinião. Na verdade, eu não mudei a minha opinião. Eu acho que trocar o treinador não vai resolver o problema, não vai resolver o problema do São Paulo. Só que não trocar, vai ser rebaixado. Se ficar com esse treinador aí, a chance de ser rebaixado é gigantesca. Por quê? Não vai ter um Hernanes, aí tem um Hernanes hoje? Tem o Lucas, né? Que vai no podcast e fala que o Zubeldia é top, que ele é bom pra caramba, ficar babando o ovo pro treinador. Porque, né, eles fazem o que eles querem com o treinador. Então, o São Paulo precisa trocar de treinador. Só que aí, vai trazer quem? Com o dinheiro que não tem. O ideal seria, sei lá, atrás de técnico de ponta, mas o São Paulo já faz tempo que não é um clube que não vai atrás de nada de ponta, porque não é mais um clube de ponta, é um clube administrado por amadores. Enquanto o São Paulo está nessa situação trágica, o presidente do São Paulo está aqui na Alemanha para assistir ao final da Champions League. Ele assistiu ao final da Champions League. E eu pergunto para você o seguinte, você acha que ele está preocupado com o São Paulo? Você acha que ele está preocupado? O diretor de futebol, que está no cargo irregularmente, que ele não pode ser diretor de futebol porque ele é conselheiro, ele está no cargo irregular, ele está de férias. Está de férias. Está descansando. Porra, trabalha muito, né? E o presidente está aqui assistindo a final da Champions League. Por isso que eu falo para vocês que não é pessoal, não é uma crítica. A crítica é em relação à preocupação que esses caras têm com o São Paulo. Que preocupação que esses caras têm com o São Paulo? Você acha que eles estão preocupados com o São Paulo? Um tá de férias e o outro tá passeando na Europa. Você acha que o cara tá preocupado com o São Paulo? Eu ontem fiquei até de madrugada assistindo o jogo aqui, sofrendo, passando raiva, e vim desabafar com vocês aqui depois do jogo, porque mesmo estando aqui na Europa, não vi o jogo, mas eu estava aqui, podia ter saído para encher a cara depois do que aconteceu ontem ainda. Mas eu estou falando, nós torcedores, não estou falando só de mim não, nós torcedores estamos muito mais preocupados com o futuro do São Paulo do que as pessoas que dirigem o São Paulo, do que o próprio presidente do São Paulo. Então, gente, é aquilo que a gente sempre fala. A cobrança que a gente faz aqui é pelo bem da instituição. Além desses caras estarem destruindo a instituição, levando a instituição para o buraco, eu vejo hoje, nesse momento, falando sinceramente com vocês, em nenhum momento eu vi o São Paulo com tanta possibilidade de ser rebaixado como eu estou vendo agora. Pelo aspecto geral, tá, gente? Não é só pelo momento atual de pontuação na tabela do brasileiro. É sobre o momento atual. Ah, Barona, mas tem muito desfalque. Tem muito desfalque. Sabe por que tem muito desfalque? Porque eles fizeram um péssimo planejamento para 2025.
Eles venderam, se livraram de um monte de jogador porque precisavam desesperadamente de dinheiro. E vamos lembrar por que eles precisam de dinheiro? Porque essa mesma gestão, junto com as outras, que são do mesmo grupo, destruíram o São Paulo, endividaram o São Paulo, deixaram o São Paulo com uma dívida de quase 1 bilhão. Então precisa de dinheiro. Aí vende jogador e não contrata. Então tem um elenco curto, tem que usar moleque da base, queimar todos os moleques da base. Porque é um mau planejamento, que começou, vamos lembrar também, que a gente tem boa memória, para algumas coisas temos boa memória, no começo do ano com o Pateta lá na Disney, que foram 80 para lá passear, jogo da NBA, parque, vocês lembram disso, né? A gente não pode esquecer disso. Então tá aí, o cara tá reclamando com o Bears, eu preparo físico, os guerreirinhos estão cansados. Porque não fizeram pré-temporada. Na pré-temporada ficaram sentados no colo do Pateta e brincando com o Mickey. Então é tudo isso, quando a gente fala, né? Quando nós falamos, não sou eu, quando nós falamos de mau planejamento, de péssima gestão, de que o treinador é um problema, mas não vai resolver o problema, que o problema do São Paulo é estrutural, quando acontece o que aconteceu ontem, uma derrota que o São Paulo tomou um nó do Rogério Ceni, o São Paulo foi 36% de posse de bola no primeiro tempo, gente, o São Paulo. E quando acontece isso, e o presidente está passeando na Europa e o diretor de futebol está de férias, é que a gente vê, o nosso choque de realidade é esse, né? Olha a situação do São Paulo. E o que me angustia é o seguinte, na cabeça desses caras, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Pô, vou passear na Europa, tá tudo bem com o São Paulo. O Zubeldia é bom, ele vai sair dessa. O São Paulo vai sair dessa. É isso, gente. Eu tô muito preocupado mesmo, de verdade, porque a gente não tem horizonte, né, velho? Não tem horizonte. O Belmonte vai ser o próximo presidente do São Paulo. Se o Casares quiser, é o Belmonte o próximo presidente do São Paulo, velho. Bom, meus amigos, ficamos por aqui. Amanhã eu tô indo para Paris de trem, vou pegar um trem de 6 horas. E eu vou tentar gravar o vídeo no trem, porque eu não sei que horas eu vou chegar. Bom, amanhã tem vídeo de qualquer jeito, porque a gente está aqui todo dia falando do São Paulo. Quero agradecer mais uma vez sua parceria de sempre, tá? Sua compreensão, sua amizade de sempre. Recebi alguns e-mails também dos amigos falando sobre tudo que aconteceu e também alguns e-mails falando do São Paulo, né? A preocupação nossa aqui é o São Paulo, porque eu vejo muita gente preocupada mesmo, muita gente que tem sentimento pela instituição, né? Não é quem tem interesse, não é quem recebe privilégios, quem ganha dinheiro com o São Paulo, não é isso. É gente que está preocupada com a instituição, gente que está preocupada com o risco seríssimo que eu vejo, e muitos de vocês também veem, de ser rebaixado esse ano. Porque aí seria a vergonha máxima, a humilhação máxima de um clube de futebol. Pelo menos na minha opinião. Os caras lá dentro estão fazendo de tudo para que isso aconteça. Ou, se não estão fazendo de tudo para que o São Paulo seja rebaixado, não estão nem aí se for. Isso que é o mais preocupante. Nos encontramos amanhã, meus amigos. Lembrando que somos patrocinados pela KTO, que é outra empresa seríssima. O link está no primeiro comentário fixado. Você faz o seu cadastro rapidinho. A gente se encontra amanhã. Vamos ver, tem as novidades aí. Vamos ver como é que esses estrupiados aí. O Zubeldia vai ter 10 dias, né? Até o próximo jogo. Então vamos ver. Até o próximo jogo é dia 12. Vamos ver o que ele vai. Você vai dar um monte de folga para os guerreiros. Vamos ver o que ele é capaz de fazer. Já mostrou que não é capaz de fazer nada. Porque a gente já teve umas 10 datas FIFA e o São Paulo volta pior. Porque o treinador é fraco, o treinador é ruim, independente de lesão ou não. Porque na primeira data FIFA lá atrás, esse ano, não tinha nenhum desfalque. E o São Paulo também voltou pior. Então a gente sabe da capacidade do treinador ou falta de capacidade dele. Mas ele vai ter, e amanhã eu faço um boletim dos estrupiados aí. Parece que o Marcos Antônio pode voltar, mais perto que tá para conseguir voltar. Tá bom, meus amigos? Obrigado mais uma vez pela parceria. Fique com Deus. Um ótimo finalzinho de domingo para você e uma ótima semana abençoada, cheia de boa notícia e prosperidade. Fique com Deus. Forte abraço. Tchau, tchau.